Bom dia pessoal, como é que vai? Tudo tranquilo? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui nesse projeto de evangelização baseado na leitura da Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo João. Vamos lá? Jesus vai a um casamento. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: "Tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado." Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras sagradas que dizem: "O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo." Aí, os líderes judeus perguntaram: "Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso?" Jesus respondeu: "Derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias." Eles disseram: "A construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias?" Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras sagradas e nas palavras dele. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Bem, esse foi o capítulo 2 do Evangelho segundo João. E na minha avaliação se destacam 2 pontos centrais. O primeiro, o casamento em Caná, em que Jesus realiza o seu primeiro milagre, a transformação de água em vinho. E o segundo ponto central desse capítulo é a visita ao templo, em que Jesus, de posse de um chicote, expulsa os vendedores, os mercadores, enfim, todas aquelas pessoas da casa do seu pai. Isso de fato mostra muito bem a relação de Jesus com Deus, o seu Pai, o Pai Salvador de todos. Realmente é um capítulo muito interessante, e o que mais me chamou a atenção foi exatamente a questão do primeiro milagre, né? Transformar a água em vinho, mostrando a natureza divina de Jesus, o que aumentou ainda mais a crença dos discípulos e das outras pessoas que Jesus de fato era o Messias, o Filho de Deus.
Era isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Peço o seu apoio para compartilhar essa iniciativa com seus familiares, amigos e conhecidos. E vamos adiante na leitura do Evangelho segundo João. Até mais.